Vamos ler Jeremias capítulo 18, do verso 1 ao verso 6. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém. Vamos orar? Feche os seus olhos. Peça a Deus agora para falar ao seu coração. Vamos clamar pelo sangue de Jesus. Vamos levantar um clamor agora pelo poder do sangue do Senhor Jesus, pelo poder do sangue do Senhor Jesus, pelo poder da palavra. Nós seremos abençoados nesta noite. Vamos orar todos nós, Senhor Deus e Pai, agora em nome do Senhor Jesus, pelo poder do sangue do Senhor Jesus. Revela-nos a tua palavra, fala conosco, opera milagres, opera maravilhas nesta noite, pelo poder do teu sangue, Jesus, pelo poder do teu nome. Repreenda Satanás, repreenda todo embaraço do diabo, repreenda todo embaraço do inferno contra a vida da tua igreja. Fala conosco pelo poder da tua palavra, pelo poder do teu sangue. Neutralizamos agora toda e qualquer obra maligna e profetizamos vitórias para a tua igreja, Pai. Pelo poder do Espírito Santo, revela-nos a tua palavra. Em Cristo Jesus, com gratidão oramos. Amém e amém. Os irmãos podem sentar. Graças a Deus. Aleluia. Jeremias foi chamado por Deus desde o ventre da sua mãe para ser profeta. Esse capítulo 1, que o verso 15, Jeremias diz isso. Foi chamado desde o ventre da sua mãe. Foi chamado desde o ventre da sua mãe para profetizar. Para profetizar. Então Jeremias profetizou para o reino de Judá. Profetizou para o reino de Judá. E no tempo aqui da profecia de Jeremias, o rei Ezequias governava. E Judá estava se rebelando contra Deus. E Jeremias profetizava e chorava. Porque Judá não estava dando ouvido à voz do profeta, não estava dando ouvido à voz de Deus. No capítulo 33, no verso 3, então verso fácil de guardar, 33, 3, Deus disse: clama a mim, Judá, e eu vou responder para vocês, vou anunciar para vocês coisas grandes e firmes que vocês ainda não sabem. Clamem a mim, voltem-se para mim. Mas Judá endureceu o coração. O rei Ezequias endureceu o coração. E o profeta Jeremias profetizava e chorava. Porque Deus tinha mostrado para Jeremias o que Nabucodonosor faria com Judá. O que Nabucodonosor faria com Jerusalém. Deus já tinha mostrado para o profeta Jeremias. Para que a ira de Deus não se manifestasse em Judá, o povo tinha que se arrepender, voltar-se para Deus. E aqui no capítulo 18, Deus leva Jeremias à casa do oleiro. O oleiro é aquele que faz o vaso de barro. O oleiro é uma das profissões mais antigas do mundo. Das profissões mais antigas do mundo. E é até fascinante ver um oleiro moldando um vaso.
Então Jeremias foi até a casa do oleiro, ele estava trabalhando sobre rodas que rodam, porque o oleiro pega o barro, coloca água no barro, amolece o barro, a terra, amolece a terra com a água, e aquela terra vira barro, e ele põe aquele barro numa roda, numa roldana, e essa roldana gira, para que as impurezas do barro saiam. À medida que o barro vai girando, as impurezas vão saindo. E ali, habilmente, o oleiro vai moldando o vaso. E depois que o vaso é confeccionado, ele é colocado no sol para secar. Depois do sol, ele passa por 3 formas de temperatura. Uma temperatura menor, uma temperatura maior, uma temperatura ainda maior. 3 calores diferentes, para que o vaso possa ser realmente qualificado e comercializado. Se o vaso trincar no sol, ele volta a virar barro, ele é quebrado. O oleiro que é sincero, ele faz isso. Se trincou na primeira temperatura, também vai virar caco lá de barro, vai virar barro. Se trincar na segunda, na terceira, o oleiro que é sincero, ele faz isso. Então, o que o vaso aqui fez? O vaso quebrou-se nas mãos do oleiro, quebrou-se. Aí o oleiro fez outro vaso, tornou a fazer dele outro vaso. Tem um corinho que a gente canta aqui todo dia de manhã. Qual que é, Rodrigo? O presidente Rodrigo sabe. Eu quero ser Jesus amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Cante agora. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser um vaso novo. Quem não cantou vai cantar, senão eu vou chamar aqui na frente para cantar, tá bom? Vamos lá? Eu quero ser, vamos lá, Pedro. Um vaso amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida, quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser o quê? Um vaso novo. Judá não quis, Jerusalém não quis. O rei Nabucodonosor veio e destruiu Jerusalém, destruiu o templo. A ira de Deus veio através de Nabucodonosor. Agora, é impactante o que aconteceu com o rei Ezequias. No capítulo 52, aqui de Jeremias, no verso 10, eu gostaria que você analisasse comigo, viesse aqui comigo, o que aconteceu com o rei Zedequias. Nabucodonosor veio, matou todo mundo, prendeu todo mundo, e vamos ver o que o rei Nabucodonosor fez com o rei Zedequias por causa da dureza do seu coração. Verso 9. Vamos ler o verso 8, 52, 8. Mas o exército dos caldeus seguiu o rei e alcançaram Zedequias nas campinas de Jericó. E todo o seu exército se espalhou, abandonando-o, e prenderam o rei, e o fizeram subir ao rei da Babilônia, a Ribla, na terra de Ramate, o qual lhe lavrou ali a sentença,
Misericórdia. Olha qual que foi a sentença. E o rei da Babilônia degolou os filhos de Zedequias à sua vista, e também degolou todos os príncipes de Judá em Ribla. Degolar é... E o rei Zedequias olhando, seus filhos sendo degolados, por causa da dureza do seu coração, por causa da rebeldia do seu coração, porque não deu ouvido à voz do profeta Jeremias, não deu ouvido à voz de Deus. Sabe o que aconteceu depois com Zedequias? Misericórdia. O rei degolou seus filhos à sua vista, ele viu seus filhos sendo degolados, e depois o que o rei fez? O rei Nabucodonosor arrancou os olhos de Zedequias, e o atou com 2 cadeias de bronze, e levou o rei, e o rei da Babilônia o levou para a Babilônia, e o conservou na prisão até o dia da sua morte. Misericórdia. A última visão que o rei Zedequias teve, vendo seus filhos sendo degolados. Misericórdia. Vendo seus príncipes sendo degolados, por causa da dureza do seu coração. E o rei da Babilônia arrancou os olhos de Zedequias. Eu não sei que tipo de infecção poderia ter dado. Tratamento não teve. Ele foi arrastado como um animal para a Babilônia. E foi colocado na prisão. Eu imagino as dores terríveis que o rei Zedequias deve ter sentido. A infecção que deve ter dado. E ninguém cuidava dele. E ele ficou assim até a sua morte. Por quê? Não deu ouvido à voz de Deus. Não deu ouvidos à voz do profeta. Não deu ouvidos. E Deus fez um apelo para Zedequias: clama a mim, e responder-te-ei, e mostrar-te-ei coisas grandes e gloriosas que você ainda não sabe. Eu sou poderoso para te livrar das mãos de Nabucodonosor. Sou poderoso para te livrar do cativeiro. Sou poderoso para livrar os teus filhos. Volte-se para mim, Zedequias. Volte-se para mim. E Zedequias não quis. Se rebelou contra Deus. A ira de Deus veio sobre a vida do rei Zedequias. Meu irmão, minha irmã, nós somos como vasos nas mãos de Deus. Somos como vasos nas mãos de Deus. Somos vasos. E Deus é poderoso para nos moldar a sua imagem e semelhança. Aleluia. Mas para isso nós precisamos dar ouvidos à voz de Deus. Dar ouvidos à voz de Deus. Somos vasos nas mãos de Deus. Assim sois vós nas minhas mãos. Assim sois vós nas minhas mãos. Você é filho de Deus. Você é filha de Deus. Nós somos filhos de Deus. E as nossas vidas estão entregues nas mãos de Deus. Hoje de manhã na escola bíblica dominical, a Bíblia fala ali da figueira que foi plantada na vinha. O dono da vinha mandou plantar a figueira e depois mandou arrancar a figueira. O dono da vinha tinha autoridade para plantar e tinha autoridade também para arrancar. Ele plantou, ele poderia também arrancar. E ele deu ordem para o cuidador da vinha: arranque esta figueira, porque há 3 anos seguidos eu venho procurar frutos nela e não encontro. Arranque. Aí o cuidador da vinha, da figueira, falou: mas peraí, calma. Me dê mais um ano. Eu vou estercá-la, vou cuidar dela, e se ela produzir frutos, ficará. Se não produzir, eu mesmo vou arrancá-la.
Eu mesmo vou arrancá-la. Esta figueira era Israel, esta figueira é você, sou eu. O viticultor que cuida da figueira, que cuida da vinha, aqui nesta parábola, é o Senhor Jesus. Romanos capítulo 8, verso 34, a Bíblia nos diz que Jesus é o nosso intercessor, Ele está à direita do Pai, e Ele intercede por nós, aleluia, Ele intercede por nós. Romanos capítulo 8, verso 34, Ele intercede por nós. Verso 26 de Romanos capítulo 8, o Espírito Santo também intercede por nós. Jesus é o nosso intercessor. Agora você tem que ser um vaso de honra. É por isso que na hora dos dias das ofertas, eu coloquei ali Provérbios capítulo 3, verso 9. Honrarmos a Deus com o nosso dinheiro. Honrarmos a Deus com aquilo que nós somos, com aquilo que nós temos. Honrar é valorizar. Honrar é um conjunto de caracteres. É um conjunto de qualidades que dignifica alguém. Que dignifica. Que dá honra. A Bíblia nos exorta a sermos vasos de honra. Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9. No verso 20, no verso 21. Paulo escrevendo aos romanos. Dentro aqui de Jeremias capítulo 18, olha, dentro de Jeremias capítulo 18, mas ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Romanos capítulo 9, verso 20, porventura a coisa formada dirá ao que formou, por que me fizestes assim? Será que nós podemos questionar a Deus? Por que me fizestes assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? Romanos capítulo 9, verso 21. Um vaso para honra e um vaso para desonra. Meu Deus, a pergunta que eu quero te fazer: que tipo de vaso que você é aos olhos de Deus? Um vaso de honra ou de desonra? Você honra a Deus? Você honra a sua família? Você honra o seu nome? Você honra a sua igreja? Você é uma mulher honrada, um homem honrado aos olhos de Deus? Paulo está dizendo aqui no verso 21, vasos de honra e vasos de desonra. Tem uma música muito bonita aí que fala, Deus vai te honrar. São muitas músicas, né? Deus vai te honrar, Deus vai te honrar, Deus vai te honrar, Deus vai te honrar. Mas você tem que honrar também a Deus. Você tem que dignificar a Deus, adorar a Deus, glorificar a Deus, servi-lo em honra. É por isso que Paulo está dizendo aqui, tem vaso que é para honra e tem vaso que é vaso que é para desonra. O mesmo Paulo escrevendo para Timóteo, na segunda epístola, no capítulo 2, no verso 20 também, o apóstolo Paulo diz assim, 2 Timóteo capítulo 2, verso 20 e 21, ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também vasos de pau e de barro, uns para honra e outros para desonra. De sorte que, verso 21, que se alguém se purificar destas coisas, será vaso para honra, santificado, idôneo, para uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Meu irmão, minha irmã, a sua vida é de Deus. Você é filho de Deus. Você é filha de Deus. E nós precisamos honrar a Deus. Precisamos honrar a Deus.
Verso 21, se alguém purificar-se, Paulo aqui dá uma lista aqui de pecados, né? Dá uma lista de pecados. Se alguém purificar-se, será vaso de honra, santificado, idôneo, para uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Eu sou um vaso de honra para Deus. Vamos dizer, vamos lá? Eu sou vaso de honra para Deus. Diga de novo. Eu sou vaso de honra para Deus. Então eu quero desafiar você a vivenciar esta verdade. Afinal de contas, você é filho de Deus. Você é filha de Deus. A graça de Deus é sobre a sua vida. É sobre a vida da sua família. Temos que honrar a Deus, glorificar a Deus. João no capítulo 5, no verso 23. João capítulo 5, verso 23. Vamos colocar esse verso, João 5, 23. João 5, 23. Para que todos honrem a quem? O Filho, como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. João 5, 23. Para que todos honrem quem? O Filho. Como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Devemos honrar Jesus. Porque Ele é o nosso intercessor. Romanos capítulo 8, verso 34. Ele está à direita do Pai e intercede por nós. Eu quero desafiar você a honrar a Jesus na sua família, na igreja, no seu trabalho, na escola, onde quer que você estiver. Você é vaso de honra para a glória do nome do Senhor Jesus. Você é vaso de honra para a glória do nome do Senhor Jesus. Verso 44 de João capítulo 5, Jesus diz assim: como podeis vós crer, recebendo honra uns dos outros, e não buscando a honra que vem somente de Deus? Às vezes a preocupação de muitos, João 5,44, é preocupar com a honra um dos outros. É ter uma vida de aparência, uns para com os outros, mas desonrando a Deus. Desonrando a Deus. Eu preciso honrar o meu próximo, mas eu preciso muito mais honrar a Deus. Capítulo 5, verso 44. Recebendo honra um dos outros e não buscando a honra que vem só de Deus. Você é um vaso de honra para a glória do nome do Senhor Jesus. E se você honrar a Jesus, Jesus vai te honrar. Aleluia! Jesus vai te abençoar. Jesus vai dar vitória para você. Se você honrá-lo. Porque estamos preocupados às vezes com a honra uns dos outros. Não é que está errado. Não, está errado. Mas os outros às vezes não podem fazer para mim aquilo que eu preciso. Tem coisa que eu vou precisar que o meu próximo não vai fazer por mim. Tem coisa que a esposa não pode fazer pelo esposo. O esposo não pode fazer pela esposa. Os pais não podem fazer pelos filhos. Mas Jesus pode. Aleluia. Honre a Jesus, que Ele vai te honrar. Aleluia. Ele vai dignificar você. Ele vai dar vitórias para você. Ele vai abençoar a sua vida. Aleluia. E você vai ter uma vida honrada. É isso que você tem que entender. É isso que nós precisamos de entender. Aqui no capítulo 15 de João, no verso 8, capítulo 15, no verso 8, o Senhor Jesus diz assim: nisto é glorificado o meu Pai, que deis muitos frutos, assim sereis meus discípulos.
nisto é glorificado o meu Pai, que deis muitos frutos, e assim sereis meus discípulos. Então, quando nós honramos o Pai, honramos o Senhor Jesus e produzimos frutos para a honra, glória e louvor do nome do Senhor Jesus. É o que nós aprendemos hoje de manhã. A figueira não produzia frutos. E a ordem foi dada, vamos cortá-la. Vamos cortá-la. Porque ela não está produzindo frutos para honrar o Pai. Para honrar o Pai. Jesus quer te honrar. Jesus te ama. Ele pode fazer qualquer coisa por você. Ele intercede por você. Ele é o Rei dos Reis. Ele é o Senhor dos Senhores. Ele é poderoso para abençoar a sua vida. Para libertar você. Atos capítulo 9, verso 15. Atos capítulo 9. Que depois de João. Atos capítulo 9, verso 15. Saulo perseguia a igreja. E no caminho de Damasco, ele teve um encontro com Jesus. E no verso 15, o Senhor Jesus diz assim para Ananias, lá em Damasco: vai, porque este é para mim o quê? Um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis, e dos filhos de Israel. Vai, porque eu escolhi a Saulo. Ele é para mim um vaso escolhido. Meu irmão, minha irmã, Jesus te escolheu. Aleluia. Jesus te escolheu. Não foste vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós. Então Paulo foi um homem escolhido por Jesus, um vaso escolhido. Um vaso escolhido. E logo em seguida, Ananias foi, entrou na casa, impôs as mãos sobre Paulo, verso 17, irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. No capítulo 10 de Atos, aqui só virar uma página aqui, ó, a Bíblia nos diz que Pedro teve uma visão. Pedro teve uma visão. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, verso 1. E Cornélio era um homem que fazia muitas esmolas, era um homem com coração reto, era um homem piedoso e temente a Deus. Não era judeu, era gentil. Mas Cornélio era um homem escolhido por Deus, um vaso escolhido por Deus. E de repente um anjo veio e conversou com Cornélio. Cornélio, as tuas ofertas, as tuas esmolas foram aceitas diante de Deus. A sua vida, Cornélio, foi aceita diante de Deus. Verso 4, as tuas orações e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Eu vou mandar para vir aqui até você um homem chamado Pedro. E ele vai te ensinar o que você deve fazer, Cornélio. O mesmo anjo que falou com Cornélio lá em Cesareia, falou também com Pedro lá em Jope. Falou: Pedro, levanta e vai lá até Cornélio. Pedro falou: eu não vou. Eu fui enviado para os judeus, não para os gentios. Os gentios são imundos. E Pedro teve essa visão 3 vezes. Aqui o verso 16, o verso 17, o verso 18, por 3 vezes. O que Pedro via subindo e descendo? Um lençol, como que um vaso. Um vaso. E Jesus falou para Pedro: Pedro, aquilo que você pensa que é impuro, eu purifiquei. Olha que coisa gloriosa, eu purifiquei. Cornélio é para mim um vaso escolhido. E a Bíblia nos diz que Pedro foi até Cornélio, pregou para ele a palavra de Deus. E o que aconteceu?
verso 45, verso 44. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra, e os fiéis que eram da circuncisão, todos quanto tinham vindo a Pedro, maravilhavam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse sobre os gentios, porque ouviam falar em línguas e magnificar a Deus, aleluia, e honrar a Deus. Cornélio honrou a Deus, os que estavam com ele na sua casa honraram a Deus, porque o Espírito Santo veio sobre a vida deles. Quem é que veio sobre a vida de Saulo? O Espírito Santo. Olha, caiu as escamas dos olhos de Saulo. O Espírito Santo veio sobre a vida dele, transformou o coração dele, e Saulo foi transformado em Paulo. Foi transformado em Paulo, e Paulo foi um dos homens que mais honraram a Deus na Bíblia, foi Paulo. Cornélio aqui, que era impuro, a partir da hora que ele ouviu a palavra, o Espírito Santo veio sobre a vida dele e o tornou puro para honrar e glorificar a Deus. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, o Espírito Santo quer fazer de você um vaso de honra. O Espírito Santo quer fazer de você um vaso de honra. Só a Solange que vai falar aleluia. Não é possível. O Espírito Santo quer fazer de você um vaso de honra. Vou repetir. O Espírito Santo quer fazer de você um vaso de honra. Aleluia. E Saulo é um vaso escolhido. Cornélio foi um vaso escolhido. E o Espírito Santo veio testificar esta escolha. Para a terra virar barro, o que precisa? O que precisa? Água. Olha que interessante. Na hora que eu estava meditando nessa palavra, agora à tarde, Deus me revelou já no início da semana. Mas Deus colocou no meu coração. Para o barro virar barro tem que ter água. A terra sem água continua sendo terra. Não é verdade, Alessandra? Para a terra virar barro tem que ter água. Tem que ter água. Senão fica simplesmente terra. Aí eu me lembro da mulher samaritana. Em João capítulo 4, a mulher samaritana foi lá no poço de Sicá buscar o quê? Água. Ela foi lá buscar água. E quem que estava lá no poço de Sicá esperando por ela? Jesus. Jesus estava esperando por ela. A mulher samaritana era uma mulher que precisava ser transformada num vaso para a glória de Deus. Era uma mulher. A mulher com maridos, uma mulher promíscua. Mas Jesus chega para ela e falou: mulher, eu quero dar água para você, eu quero dar a água da vida para você. Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me água de beber, tu lhe pedirias água, verso 10, e ele lhe daria água viva. Olha, coisa gloriosa. Coisa gloriosa. A mulher samaritana ali é empoeirada. Vamos dizer assim, empoeirada, um caco de barro, inútil, no pecado. Mas de repente ela experimentou da água da vida, e o seu coração foi mudado, a sua vida foi mudada, e o nome de Jesus foi glorificado, aleluia. No capítulo 7 aqui de João, para terminar, no capítulo 7, no verso 37, vamos colocar o verso 37, João capítulo 7, verso 37. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus colocou-se de pé e clamou dizendo, o quê? Está lá já?
Clamou o quê? Vamos falar todos nós, vamos lá? Se alguém tem sede, vamos falar de novo? Se alguém tem sede, venha a mim e beba. E o verso 38? Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre, correrão do seu interior. Vamos ficar de pé, vamos orar. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Jesus é a água da vida. E para fazer um vaso, precisa da água. Precisa da água. O vaso não seria vaso sem a água. Você não seria um vaso sem Jesus. Então, de olhos fechados, vamos orar. Eu quero orar por você. Pastor, ore por mim. Para que Deus quebre o meu coração. Para que o Espírito Santo produza em mim um vaso escolhido por Deus. Pastor, ore por mim. Para que a água da vida flua no meu interior e mude o meu coração. Pastor, ore por mim, porque o meu coração é empedernido, meu coração é endurecido, e ele precisa ser amolecido pela água da vida. Eu preciso desta água da vida. Você é o vaso escolhido de Deus. Deus te escolheu, Deus te chamou. Não endureça o seu coração nesta noite. Não endureça o seu coração.